Oi, meus amores, tudo bem? Bom, a gente está começando mais uma semana e vamos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre os divisores dos números naturais. Bom, eu não poderia começar a falar sobre os divisores sem relembrar o que a gente já aprendeu de múltiplos. Então vamos lá. O múltiplo de um número vai ser o produto desse número por um outro número qualquer. Ou seja, para eu determinar o múltiplo de um determinado número, por exemplo, do número 3, eu preciso descobrir quais são os resultados da multiplicação desse número 3 por um outro número qualquer. Então, vamos lá. Aqui eu comecei determinando pelo zero, né? 3 vezes 0 é 0. Então, o primeiro múltiplo do número 3 vai ser o 0. 3 vezes 1, 3. Lembrando que quando eu descubro o múltiplo vai ser sempre o produto. O que é o produto mesmo? O resultado. Aqui eu fiz alguns exemplos até o 12. Eu determinei os múltiplos de 3 até o 12, porque os múltiplos eles são infinitos, eles não terminam. Eles vão aumentando conforme a gente vai multiplicando. Então, se eu continuar multiplicando 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 200, 3 vezes 1000, eu vou continuar descobrindo os múltiplos de 3. Por isso, eles são infinitos, eles não terminam. Então, aqui, ó, eu coloquei o resultado dos múltiplos que nós descobrimos. Então, os múltiplos de 3 que eu descobri foram 0, 3, 6, 9, 12. No final, eu sempre coloco esses 3 pontinhos, que são as reticências. Os 3 pontinhos, eles vão indicar que os múltiplos ainda continuam, né? A gente sempre diz que as reticências a gente usa quando tem mais coisa para falar, só que a gente prefere não colocar tudo. Então, nesse caso, eu não quis botar todos os múltiplos, até porque seria impossível. Então, eu coloquei alguns e depois eu coloquei reticências. Sempre que eu quiser determinar o múltiplo de um número, eu vou fazer dessa forma. Eu vou multiplicando esse número por outros números naturais para poder determinar. Dependendo da questão, a gente já viu, né, já fez algumas questões em que a gente precisava determinar os múltiplos até um determinado número. Por exemplo, determine os múltiplos de 3 menores que 20. Então, eu iria fazendo os múltiplos até antes do 20. E agora a gente vai entender a diferença entre os múltiplos e os divisores de um número. Bom, o que são os divisores, né? Os divisores de um número são todos os números diferentes de zero que, ao dividirem esse número, não deixam resto. O que significa, gente? Se eu precisar determinar os divisores, a gente simboliza, né, usando a letra D, os divisores do número 4. Para eu descobrir os divisores do número 4, eu vou precisar dividir 4 pelos números menores que ele, e os divisores vão ser aqueles em que a divisão vai ser exata, ou seja, que não vai ter resto. Então, para eu determinar os divisores de 4, eu vou fazer 4 dividido por 1, 4 dividido por 2, 4 dividido por 3. Os divisores vão ser aqueles em que a divisão, for exata, que não tiver resto. A gente vai ver alguns exemplos e vai ficar mais fácil da gente compreender isso. Mas, na nossa definição, né, do que são os divisores, fica confuso porque ele diz que são diferentes de zero. O que é isso, gente? Nos divisores, eu não vou usar o zero, eu não vou dividir um número por zero. E eu não divido um número por zero simplesmente porque eu não consigo. Então, vamos tentar.
Eu já disse que para a gente descobrir se o número é ou não um divisor, a gente precisa fazer a divisão e ver se o resultado dá zero. Então, vamos ver se o resto dá zero. Então, vamos ver se o zero é um divisor de 4. Vou fazer aqui a conta com vocês. 4 dividido por 0. Bom, eu começo dividindo pelo único número que eu tenho. Para fazer divisão, geralmente eu faço a seguinte pergunta: qual é o número que vai multiplicar por 0 e vai ter como resultado 4 ou um número menor do que ele, né? Essa é a perguntinha que a gente faz sempre que a gente vai fazer uma continha de divisão. Se eu for pensar na tabuada do zero, eu vou chegar à seguinte resposta: 0 vezes 1, 0. 0 vezes 2, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 5, 0. Ué, pois é, né? Todo número que eu multiplico por 0 vai ter como resultado 0. Por isso que eu jamais vou conseguir resolver essa continha aqui. Então, sempre que a gente for determinar os divisores, a gente já exclui o 0, porque eu sei que o 0 não vai ser divisor de nenhum número. Agora vamos aos exemplos, para ficar mais claro e mais fácil da gente compreender. Determine os divisores de letra A, número 2, e letra B, número 3. Bom, já disse que para determinar os divisores, eu preciso fazer a conta de divisão. Então, eu vou pensar, quais são os números menores que 2? Eu tenho 0, 1 e o próprio 2, né? Nesse caso, eu já sei que o 0 nunca vai ser um divisor, então eu já esqueço o 0, já deixo o 0 de lado. Então, eu começo pelo 1. Lembrando que para ser um divisor, a divisão precisa ser exata. Então, eu sempre vou precisar fazer a continha. Então, eu vou fazer 2 dividido por 1. Abaixo 2. Lembrando da pergunta que eu sempre faço: qual é o número que multiplicado por 1 vai dar 2? Aí a gente pensa na tabuada do 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Então, aqui, ó, vai ser o 2. A divisão foi exata? Foi, porque 1 vezes 2 dá 2, não sobra nada. Então, eu já sei que 1 é um divisor do 2. Agora, vamos tentar o 2. 2 dividido por 2. Novamente, qual número que multiplicado por 2 vai ter como resultado 2? Eu já sei que 2 vezes 1 vai dar 2. Então, ó, se eu multiplicar 2 vezes 1, eu vou ter como resultado 2. 2 menos 2, a gente sabe que dá 0. Muito bem. Então, os divisores de 2 vão ser 1 e o próprio 2. Tia, mas eu posso ter um divisor que seja maior do que o número? Por exemplo, 3 pode ser um divisor de 2? Não. Por que não? Porque para dividir um número, esse número precisa ser maior. Por exemplo, eu posso dividir 20 por 4. Eu consigo fazer a divisão. Agora, eu não conseguiria dividir 4 por 20, porque o 4 vai ser menor do que o 20. Então, vamos ao próximo exemplo. Para a gente determinar os divisores de 3, a gente também vai fazer essas continhas. Então, eu já começo excluindo o 0, porque eu sei que o 0 não vai ser um divisor. Aí eu penso, quais são os números menores que 3? Bom, eu tenho 1, 2 e 3. Então, eu vou dividir o 3 por esses números para ver quais têm o resultado exato, né? Quais têm a divisão exata. Então, eu vou fazer 3 dividido por 1
3 dividido por 1 é aquela perguntinha. Qual número que multiplica por 1 para ter como resultado 3? A gente sabe que 1 vezes 3 vai dar 3. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma divisão exata. 3 dividido por 1 é 3. Agora, a gente faz 3 dividido por 2. Bom, eu tenho um número, algum resultado na tabuada do 2 que dê 3? Vamos ver. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, já passa, né? O número mais próximo, menor e mais próximo seria 2 vezes 1, que vai ter como resultado 2. Aqui a gente faz a continha. 3 menos 2 vai dar 1. Tia, dividiu, não dividiu? Dividiu. Mas essa divisão não foi exata. Então, esse número, o 2, ele não vai ser, vou riscar aqui para a gente esquecer ele, não vai ser um divisor de 3. Agora vamos testar, né, o próprio 3. 3 dividido por 3. Bom, a gente já viu aqui que 1 vezes 3 deu 3. Então, 3 dividido por 3 vai ser 1. Porque 1 vezes 3 dá 3. 3 menos 3, resto 0. Muito bem. Então, aqui a gente tem que os divisores de 3 vão ser 1 e o próprio 3. Bom, gente, para a gente concluir o nosso raciocínio, para encontrar os divisores de um número natural, basta dividir esse número natural, né? No nosso caso a gente dividiu o 2 e o 3, por ele mesmo, pelo próprio número, e pelos números menores que ele, com exceção do zero. Então, novamente, o zero nunca vai ser um divisor de um número. Então, a gente vai dividir, para determinar os divisores de 3, a gente vai dividir o 3 por ele mesmo e pelos números menores que ele. Se o resto da divisão for zero, o número escolhido é um divisor. Se sobrar resto, o número escolhido não vai ser um divisor desse número que a gente teve. É muito fácil, gente, é muito simples. É basicamente o inverso do que a gente viu com os múltiplos, né? Os divisores são basicamente o inverso. No múltiplo a gente fazia a multiplicação, nos divisores a gente vai fazer a divisão. Algumas regrinhas que são importantes que a gente precisa saber para a gente não errar. Todo número diferente de zero tem divisor. Então, o número 1 vai ter divisor, o número 2 vai ter divisor, o número 3 vai ter divisor, o número 100 vai ter divisor, o número 1000 vai ter divisor e assim sucessivamente. Todos os números têm um divisor. O número 1 ele vai ser o divisor de qualquer número natural. Então, o primeiro divisor de qualquer número vai ser o 1. O maior divisor possível de um número é ele mesmo. Como eu disse, a gente só pode fazer a divisão por um número menor. Então, eu nunca vou ter como divisor do 3, por exemplo, um número como 4 ou 5, um número que seja maior do que ele. Então, o maior divisor do número 3 vai ser ele mesmo, assim como o maior divisor do número 2 vai ser o próprio 2. O conjunto de divisores de um número natural é finito. Não sei se vocês lembram, mas nos múltiplos a gente dizia que os múltiplos são infinitos. Eles não acabam, porque os múltiplos eles vão crescendo. Conforme eu for multiplicando, eu vou encontrando múltiplo. Na divisão, a gente já viu que o maior divisor de um número vai ser ele mesmo. Então, depois que chegar nele mesmo, acabam os múltiplos, ou seja, os divisores, os divisores eles têm fim, eles terminam no próprio número. Então, por exemplo, os divisores do 2
acabam no próprio número 2. Por isso a gente diz que eles são finitos. Eles têm fim. Bom, vamos agora para o último exemplo, tá? E esse eu quero que vocês façam comigo. Agora nós vamos determinar os divisores do número 20. Eu coloquei esse número um pouco maior para a gente ver que não tem muito mistério. Mas conforme os números vão aumentando, obviamente a gente tem que fazer mais cálculo para descobrir os divisores. Mas não tem mistério, o sistema é o mesmo, a gente só precisa fazer com calma para a gente não errar nenhum cálculo. Então agora vocês vão dar um pause no vídeo, vão fazer do jeitinho que eu ensinei, para depois conferir se conseguiram achar os divisores, assim como eu encontrei. Então, primeiro, para eu determinar os divisores de um número, seja ele qual for, eu já vi naquelas regrinhas que o menor divisor vai ser o número 1 e o maior divisor vai ser o número 20. Isso já está certo, já é uma regra, eu já sei que todo número, o menor divisor vai ser 1 e o maior vai ser ele mesmo. Isso eu não preciso nem fazer conta, então já posso pular esses dois. Agora eu vou precisar dividir o 20 pelos números menores que ele, que estão entre esses dois, entre 1 e 20, para eu poder determinar os divisores. Então, a gente vai fazer, por exemplo, 20 dividido por 2. Eu não vou fazer todas as continhas aqui, porque vai ficar um vídeo muito longo. 2 dividido por 2 vai dar 1, porque 2 vezes 1 é 2. Eu vejo se sobrou alguma coisa, 2 menos 2, 0. Agora eu abaixo o 0. Prestem atenção que eu vou ensinar um pulo do gato que eu não tinha dado ainda. Bom, vocês sempre ficam na dúvida quando tem esse zerinho no final, porque a gente acha que 0 não pode ser dividido por 2. Mas, na verdade, pode, porque a gente precisa pensar que a nossa tabuada, na verdade, ela começa pelo 0. Então, eu tenho 0, quer dizer, na verdade, coloquei ao contrário. Eu tenho aqui 2, a tabuada do 2 ela vai começar com 2 vezes 0. E 2 vezes 0 vai ser nada mais que 0. Então, o número que multiplica por 2 e tem como resultado 0 é o próprio 0. Então, aqui, ó, coloco 0. 0 vezes 2, 0. 0 menos 0. 0 menos 0 vai ter como resultado 0. A gente precisa lembrar que para um número ser divisor do outro, ele precisa ter como resto 0. Se tiver resto 1, resto 2, resto 3, ele não vai ser o divisor desse número. Então agora nós vamos dividir o 20 por 1, 2, 3, 4, 5, por todos os números até ele mesmo, para a gente poder determinar os divisores. E a gente vai descobrir que os divisores do 20 vão ser 1, 2, 4, 5, 10 e o próprio 20. Aqui eu não uso reticências porque, como eu disse, os divisores eles são finitos, eles têm fim, eles terminam no número, no próprio número, né? Que nesse caso é o 20. Então aqui eu determinei todos os divisores de 20. E é isso, gente. Vocês viram que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças. Dá um pouco de trabalho porque a gente precisa fazer a conta, precisa fazer a divisão. Então é bom que a gente treina também a divisão. Agora nós vamos para as nossas atividades. Eu estou enviando uma folhinha para todo mundo e é essa a atividade de hoje. Vocês vão fazer a atividade complementar e se tiverem alguma dúvida, só me chamar. Um beijo e até a próxima aula.